Putin e o parlamento russo, mais uma vez, realizaram um movimento bélico que está prevendo uma guerra de grande dimensão. Não se sabe, é claro, ao certo a intenção disso, mas o que podemos confirmar e aprovar disso tudo, desta mobilização militar que a Rússia já aprovou, e daqui para frente esta lei vai começar a angariar muitas tropas para a nação russa de forma mais organizada, de forma mais preparada para o combate do que outras mobilizações, principalmente de reservistas. Então, essa lei aprovada, vamos discutir aqui, ela visa reparar muitos buracos e também, principalmente, com a intenção de se preparar para uma guerra de grande dimensão, muito provavelmente a terceira e última guerra mundial. Mas antes de começarmos esta análise, peço gentilmente para se inscrever aqui no canal, ativarem o sino de notificação para que o YouTube envie para vocês todas as notificações e vídeos novos aqui no canal Analytics. E também curtam o vídeo e compartilhem aí com os seus amigos e quem tem interesse em realmente expandir o conhecimento próprio com questões realmente importantes de geopolítica e defesa aqui no canal Analytics, que está crescendo a cada dia. Então vamos aí tratar de um assunto muito importante. Vamos tratar de um assunto que ele remete um pouco àquelas circunstâncias passadas, em que houve uma mobilização geral, né? Uma mobilização que veio a partir também de um decreto de lei marcial em toda ali a região anexada e partes da Rússia como um todo também, ali na região de fronteira e como um todo. Isso é claro, muitos falam, não, essa lei marcial ela não é geral. É claro que ela é geral. Não tenha dúvida que essa lei marcial ela não foi geral. Até porque muitos indivíduos que estavam tentando sair da Rússia por aeroportos, portos, vias terrestres, não conseguiam, no último momento, sair após essa lei ter sido decretada, tá? Então, diferente daquelas outras circunstâncias de decretos, de convocações, isso daqui é uma mobilização militar a partir de uma lei que foi protocolada, aprovada pelo parlamento russo, que até o presidente da Duma Alta, ele disse que isso é um preparo realmente para uma guerra de grandes dimensões. Se estamos falando de guerra de grandes dimensões, meu amigo, estamos falando de uma terceira e última guerra mundial. Por que última guerra mundial? Porque vai envolver o que? Elementos nucleares. Se envolvem elementos nucleares, pode ter certeza que haverá, sem dúvida alguma, diversos sóis surgindo em diversas partes do planeta por conta das bombas, por conta dos mísseis nucleares, que certamente poderá levar à extinção ou comprometimento permanente de toda a região, ali na região europeia, norte-americana, da Rússia. Certamente vamos voltar aí à Era da Pedra. Então essa convocação realmente ela foi uma convocação, essa lei ela garante uma convocação de homens de forma muito discreta, de forma muito calma por parte de Moscou. O que isso significa? Ainda vai manter aquele decreto de mobilização anterior, aquela lei também aprovada anteriormente pelo parlamento, que garante o aumento da idade mínima de 27 para 30. Ou seja, estendeu mais 3 anos para Moscou, né, as Forças Armadas da Rússia, convocarem os seus cidadãos, homens ou mulheres, dependendo das funções, para serem mobilizados para treinamento, para condicionamento e assim, de forma muito gradual e específica, serem preparados para o conflito. Então, você tem uma mobilização muito discreta,
através desta lei. A idade ela aumentou de 27 para 30 e a idade ela pode ser ainda aumentada conforme essa nova lei. Então essa lei ela não se restringe à idade de 30 anos, ela pode aumentar. E isso sem dúvida alguma, diferente de mobilizações e reservas, né, que você tem uma idade dependendo da função de cada ex-militar, vamos dizer assim, que passou para reserva, de 39, depois 49, até mais ou menos 50 anos, você tem aqui uma extensão para o serviço militar, para a mobilização militar, diretamente para a guerra, tá? E não somente como ocorreu ali os reservistas que já tinham uma experiência de experiência militar que foram enviados para o campo de conflito. Não, nesse momento essa mobilização era para preparar um contingente específico para a guerra no futuro. E você tem aqui essa convocação, ela vai ser feita discretamente, ou seja, ela vai ser feita por e-mails, por correios e também por mensagens de celular. Não tem escapatória, não tem como você falar que não recebeu, porque vai ser disposto, a ordem de convocação vai ser disposta em todos os meios possíveis que esse cidadão está cadastrado junto ao Ministério Civil ali da Rússia. E você tem o quê? A partir desta lei, que as fronteiras, quando assim a convocação iniciar essa mobilização militar, as fronteiras vão ser totalmente fechadas. Fronteiras de portos marítimos, fronteiras terrestres e também, é claro, de aeroportos para as fronteiras aéreas. Vejam só que interessante. Essa nova lei, ela regulariza aquelas mobilizações por decretos de Putin passadas. Lembra que ele poderia convocar 500 mil cidadãos, não na questão de colocá-los na reserva, mas sim de prepará-los mesmo para o serviço, para a carreira militar, que poderia chegar a mais de 1 milhão. Também não é em relação àqueles reservistas que foram convocados, 300 mil, 400 mil reservistas, porque ainda esses reservistas, daquele decreto presidencial de Putin, aquela ordem ainda está em vigor, ainda está acontecendo. Então isso é uma lei que regulamenta todo o trâmite ali de mobilização para a carreira militar nas Forças Armadas Russas. E também vem uma questão muito interessante, que essa fronteira fechada que a lei ela dispõe, ela é claro, para preparar uma blindagem para que não ocorra um êxodo, ou seja, saída, como aconteceu no outono passado lá na Rússia, quando teve aqueles decretos de movimentação, de mobilização, de reservistas principalmente. Os cidadãos ali, os russos, homens, mulheres que já tinham experiência no serviço militar ou até participaram de guerras, por exemplo, na Síria ali, ou na África, caíram fora, foram para o aeroporto e do aeroporto foram para outro país. Alguns que tinham bilhetes de férias, de passaportes ali para passar férias em outra nação, em outro país, caíram fora e nunca mais voltaram. Um êxodo realmente muito interessante. E as punições mais severas. Não há ainda na lei que regulamenta todo esse fluxo de mobilização militar, não há nesta lei exatamente as punições, mas mas a lei ela se refere a punições severas por aqueles que desertam, ou seja, aqueles desertores, aqueles que fazem a saída de forma irregular e diante de uma mobilização ou convocação obrigatória. Então as punições vão ser mais severas e principalmente daqueles que se recusam a ir para um treinamento para seguir uma mobilização e não para a guerra. Então não sei até o momento se essa punição severa vai ser diferente daquela que se negar a ir para o conflito ou em comparação com aquele que vai negar
ser integrado nesta mobilização. Então ainda não há uma definição muito clara que vamos estudar daqui para frente essa lei, novas leis que poderão ali ser complementadas ou até mesmo decretos. Vamos acompanhar tudo e vamos trazer aqui com altos detalhes para vocês. E para finalizar, haverá sem dúvida alguma. Então isso já é assim, tá na cara que tudo isso é um preparativo para uma grande guerra. Que essa lei ela determina altos investimentos em indústrias de armas na Rússia e também muito relacionado à atual situação da Rússia com aliados. Então vejam só, haverá um aumento geral da indústria de defesa e de armas na Rússia. A Rússia, assim como os Estados Unidos, como a Europa, passa por extensas dificuldades na produção de equipamentos, mas não está sem. Quando no ano passado houve diversas questões da Europa, do Ocidente, falando que a Rússia não tinha mais armas, não tinha mais mísseis, de certa maneira, eles estavam o quê? Subtraindo daquilo que eles já tinham conhecimento do quadro de mísseis e de equipamentos da Rússia. Não estavam errados, tá? Bom deixar bem claro que os europeus, os americanos não estavam errados, mas também eles se precipitaram muito. E a Rússia ela demonstrou que não faltou equipamentos e não faltou armas. Apenas questões burocráticas e dificuldades de equipamentos no sentido de matéria-prima e também mais mão de obra e especialização de indústrias do tipo. E também, é claro, de eletrônicos e chips, que essa dificuldade ela já foi reparada, principalmente com a China ajudando a Rússia. E, em paralelo, é claro, ocorre o enfraquecimento da Ucrânia. Então, Putin, além da lei de mobilização que regulamenta todo esse fluxo militar, ele vem usando a estratégia de neutralização ocidental e neutralização de infraestruturas críticas da Ucrânia. Ou seja, ele não assinou o decreto, o acordo de grãos, e isso prejudicou a imagem da Ucrânia pela falta de escoamento de grãos, começou a atacar infraestruturas importantes, estruturas portuárias da Ucrânia no Mar Negro, destruiu completamente a possibilidade de novos escoamentos, e isso enfraqueceu, com certeza, a possibilidade de mobilização econômica da Ucrânia. E isso, o que Putin tenta utilizar isso como uma ameaça para a Europa e para os Estados Unidos, que não vão enxergar a Ucrânia mais como uma nação que vai ser usada como guerra de procuração contra a Rússia e assim diminuir os seus investimentos e a sua ajuda militar e financeira e geopolítica e política para Kiev. E isso, sem dúvida alguma, seria uma sentença de morte para toda a Ucrânia e para Zelensky, que seria engolido pela Rússia a qualquer momento após esse tipo de situação ruim para o lado da Ucrânia. Então esse foi um vídeo de análise muito bem detalhada sobre essa nova lei de mobilização militar da Rússia. De certo modo, é claro, quando tivermos mais detalhes sobre os outros decretos sobre isso ou leis complementares, iremos trazer aqui e discutiremos de forma muito bem detalhada também sobre essa nova lei de mobilização militar que realmente está preparando neste exato momento a Rússia para uma guerra de grandes dimensões em todo o continente euroasiático e, além disso, poderá transfixar o Atlântico e atingir, é claro, a América do Norte como os Estados Unidos. Obrigado pela sua presença, não se esqueçam de se inscrever no canal, peço para gentilmente se inscrever no canal, ativar o sino de notificação e, é claro, até o próximo vídeo aqui no canal Analytics.